certo? E olha só, a vela tá mostrando que tá a favor do que a gente tá querendo. Só que tá tendo uma briga aqui, né? Tá tendo uma briga entre compra e venda. Por isso que o mercado mostra, assim, esse padrão aqui de confusão, mas respeitou. Na segunda reentrada, a gente pegou um green. Olha isso daqui, galera. Então, e a gente recuperou com muito lucro, tá? E aí, galera, boa noite pra vocês, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui das 10 horas da noite. Hoje quero trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês, tá? Vou ensinar pra vocês uma forma inteligente de vocês utilizarem a estratégia da reentrada, né? Como dobrar a eficiência, só que, detalhe, sem quebrar a banca, como a maioria das pessoas fazem, que não tem consciência do mercado. Então hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem aprender a quando usar, como calcular e por que a reentrada só funciona com disciplina. Assim vocês vão ter uma consciência muito maior para utilizar essa estratégia com mais segurança das suas entradas, galera. Então hoje o conteúdo é bem quente, né? A maioria de vocês vai saber aproveitar isso de forma positiva para ter mais assertividade. É isso que eu espero na realidade de todo mundo que tá aqui, certo? Tanto para quem tá aqui ao vivo, tanto também é isso aqui vai estar sendo gravado, tá? Pro YouTube. E aí se você não entender alguma coisa, você também pode revisar ou reassistir novamente. Certo? Então bora que ao mesmo tempo eu também vou buscar 3 operações aqui ao vivo junto com vocês. Deixa eu ver quem é que tá aqui já ao vivo comigo pra gente buscar as nossas 3 operações. Com o assunto hoje, né, da estratégia da reentrada. Eu vou ser bem honesta, eu não necessariamente gostaria que a gente pegasse uma operação na reentrada, é muito melhor quando a gente pega de primeira, né? Mas a reentrada, bem ou mal, é uma estratégia muito necessária porque a gente deixa de ficar muito à mercê da sorte. Porque o mercado, galera, pra quem não sabe, ele é formado de regiões, né? Foi um assunto que eu mencionei hoje na live do meio-dia. O mercado, ele vai formar regiões o tempo inteiro, seja regiões de alta ou seja regiões de baixa. Então, por exemplo, ele tá aqui se movimentando, né, ó. O mercado tá aqui, aí ele vem, ele desce, né, ele fica em queda, aí de repente ele vai lá, forma uma vela aqui de alta, começa a subir, deixa um pavio aqui, outro pavio ali, vai subindo. E aí, por exemplo, ó, vamos supor que aqui ele deixou, né, 2 regiões. Aqui ele deixou uma região de resistência, certo? E aqui ele deixou, ó, uma região de suporte. E aqui também, né? Se veio tocar e ele começar a subir, por exemplo, deixou uma região, né? Uma região aqui de suporte, 2 regiões de suporte e uma região de resistência. Só que se eu pegar e traçar uma linha aqui, né? Por exemplo, vim aqui e traçar a minha linha de suporte ou vim aqui e traçar a minha linha de resistência, o mercado não sabe exatamente que foi aqui, né? Que foi nesse ponto específico que eu marquei a minha linha. Ele não tem consciência disso. O mercado não tem como saber. As marcações é a gente que faz pra gente poder se localizar aqui dentro do gráfico, certo? Então essa minha região aqui de suporte que eu marquei, o mercado não sabe. Ele sabe o quê? Que existem regiões. Então aqui, por exemplo, onde tá o círculo, é uma região, certo? Às vezes o mercado pode vir até um pouco mais pra cima da região, né? Porque ele não sabe as marcações. Então ele vem e forma uma região aqui. Ou pode até ser que ao invés de vir tocar nessa daqui, por exemplo, ele rompa, né, um pouquinho, vem para essa região que ainda tá aqui dentro dos nossos parâmetros e na próxima vela só que ele vai fazer as movimentações. Então pode acontecer, por exemplo, daqui ele não respeitar, né, porque aqui a gente teria vendido, ele foi lá e formou uma vela de alta, mas ele ainda tá dentro da região. Então aí é onde a gente utiliza a reentrada. A gente espera pegar em uma região melhor, certo? Mas não tem como o mercado saber a linha que a gente marcou. Exatamente por isso que a gente utiliza essa estratégia, ok? Mas qual que é o sentido, né? Qual que é o intuito? É isso que eu quero explicar para vocês e principalmente a forma correta de utilizar para você não quebrar a sua banca, né? Não utilizar o gerenciamento ao seu favor ou até mesmo fazer entradas sem sentido, que vão resultar num prejuízo aí para sua conta, certo? É isso que a gente vai entender aqui hoje. Mas antes, vamos buscar as nossas primeiras operações aqui com estratégia, com conceito, pra gente buscar ficar positivos. O que a estratégia de reentrada não é, galera? É o ato de você entrar novamente na mesma operação depois de tomar um loss, geralmente, o que ela é, na verdade, né? E aí na reentrada, galera, depois de você tomar um loss, né, dela não for de primeira, você tem a possibilidade de entrar de novo com o valor dobrado ou ajustado, pra você recuperar o prejuízo da antiga operação e ainda sair no lucro. Aqui eu tô só esperando também a movimentação do mercado, a decisão pra gente poder buscar as nossas próximas entradas, ó. Aqui mostrou uma região de rejeição pra compra, então agora a gente vai entrar com venda. A mesma coisa aqui embaixo aconteceu aqui em cima. O mercado tá mostrando rejeição, então
Então, ó, já vou fazer uma entrada, me preparar aqui em ETH/USD pra entrar vendido quando for 10 horas e 15. Se não for de primeira, não tem problema, a gente pode utilizar a reentrada, tá? Então vamos lá, ó, vou esperar dar o horário, agora são 10 horas e 14. Quando for 10 horas e 15, eu vou entrar vendido, galera. Vamos esperar dar o horário, daqui 10 segundos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e venda, galera. Boa, peguei uma região ok aqui, bem legal. Bem interessante. E confluindo aqui, ó, com uma zona de resistência. Pode ser que o mercado respeite essa região aqui que eu tracei, ou pode ser que ele venha respeitar só um pouco mais pra cima, ou nessa outra região aqui, certo? Porque o mercado, ele é isso. Ele é formado de regiões. Só que se você não utiliza a reentrada a seu favor, você fica muito a desejar da sorte. Por quê? Porque você acredita que ele vai de primeira sem ter certeza que aquela região é a região que ele vai tocar. Na reentrada, você tá pelo menos tendo mais assertividade de estar pegando em uma região possivelmente melhor para sua operação acontecer. Só que, claro, é onde muita gente se confunde, não segue o gerenciamento, acaba se frustrando e culpa o mercado. Aqui, por exemplo, ó, a gente pode utilizar a reentrada. Eu entrei para venda, então eu quero que essa vela termine vermelha. Só que se ela não terminar, ó, eu vou aumentar aqui o valor da minha entrada, que eu tinha entrado com 800, vou entrar com 1.600 para venda de novo, daqui 2 segundos. Então vamos lá. Ó, peguei vendido. Por quê? Essa minha vela aqui, ó, que foi a que eu entrei e ele não respeitou, essa vela aqui eu entrei vendido. Eu esperava que ela o quê? Que ela caísse, né? Que ela terminasse vermelha. Só que ele não foi. Só que ainda assim, o mercado ainda tá me mostrando que ele não tem força, porque vem formando velas cada vez menores com um pavio muito grande. Aqui o mercado ainda tá confirmando a minha entrada, por isso que eu fiz o quê? Entrei na reentrada, entrei de novo. E ele ainda tá querendo mostrar volume aqui de compra, só que eu acredito ou numa reversão, ou eu vou entrar na minha segunda reentrada, né? Aqui foi a primeira que eu entrei de novo. Aqui no caso foi a primeira, né, que eu entrei agora novamente, só que se ela não for, eu vou dobrar novamente pra recuperar e ter o meu lucro, ó, e fazer uma entrada novamente, que aí seria a minha segunda reentrada, caso ele não faça a reversão. Então, ó, tenho 4 segundos. Se ela terminar vermelho, eu não entro. Se ela não terminar, ó, peguei venda. Aqui é a minha última reentrada. Por quê? Porque a gente também tem que ter ciência do nosso gerenciamento. É o que eu falei pra vocês. Muita gente quebra nessa hora porque não sabe respeitar o emocional. Não consegue entender que não é uma insistência cega que você tem que fazer. Não é sobre você forçar o mercado a respeitar. Se ele não for respeitar, ele não vai respeitar. Não é você que vai fazer isso, certo? É isso que muita gente não entende. A reentrada é uma estratégia técnica, onde a gente analisa se o preço ainda está dentro da leitura original e se a zona ainda é válida pra gente fazer uma entrada. Igual aqui a nossa segunda reentrada. Então a gente tá tentando de novo pela segunda vez. Simplesmente na esperança de pegar uma região melhor, certo? E olha só, a vela tá mostrando que tá a favor do que a gente tá querendo. Só que tá tendo uma briga aqui, né? Tá tendo uma briga entre compra e venda. Por isso que o mercado mostra, assim, esse padrão aqui de confusão, mas respeitou. Na segunda reentrada a gente pegou um green. Olha isso daqui, galera. Então, ó, e a gente recuperou com muito lucro, tá? Muito lucro. Vocês conseguem entender isso? Então, aqui, ó. Nossa, aqui pra mim foi o exemplo perfeito que eu precisava pra explicar pra vocês sobre a reentrada, certo? Então vocês conseguem ver a importância, galera. Mas isso que? Olha só, eu tinha marcado essa região, certo? A gente fez a nossa primeira entrada aqui, ó. Por quê? Regiões, galera. Então aqui eu já tava acreditando que o mercado ia vender. Nessa vela a gente entrou por quê? Justamente na vela anterior. Qual que é a vela anterior? Essa daqui. Foi a que a gente já tava observando. Ela tocou, ó, ela tocou a região e caiu, né? Tocou e retraiu. Então eu falei, pô, se ele já tocou minha região, que aqui é uma região forte, a minha entrada aqui vai ser pra venda. Só que ele não respeitou de primeira. Mesmo assim, a vela mostrou que ela não tinha força. Ela se formou bem pequena. Olha o tamanho da massa aqui da vela, né? Do corpo da vela. E olha o tamanho do pavio, certo? Então aqui ele já mostrou que ele não tinha força. Fiz o quê? Entrei na reentrada. E aqui foi onde ele mostrou que não tinha força novamente. Fui lá e fiz o quê? Peguei na segunda e a gente pegou um green nessa operação aqui na segunda reentrada. Então vocês estão entendendo? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. O mercado, ele é formado de regiões. Ele não respeitou nessa região, mas ele veio respeitar aqui, certo? E aí a gente ficou positivos por conta da reentrada. Se eu não tivesse pego, tivesse acreditado que o mercado ia respeitar a linha que eu marquei, né, só pra eu me localizar, eu teria tomado um loss e não ia fazer mais entrada nenhuma. Então é isso que vocês têm que saber. Se tem sentido vocês utilizarem a reentrada. Tem momento que não faz sentido. Às vezes o mercado rompe e começa a não respeitar. Acontece algum evento, alguma coisa externa dentro do mercado que faz com que a gente não consiga operar dentro da nossa estratégia por ele estar muito volátil. E a gente sabe que esses momentos é momento às vezes que não é bom utilizar uma reentrada,
certo? Porque se você entra numa vela onde o preço bateu em uma zona forte ou a vela rompeu, mas logo em seguida voltou pra dentro da zona, você sabe que ele tá respeitando. E aí tem a chance de você utilizar uma reentrada. Então isso indica que o mercado só fez uma sombra falsa, né? Uma liquidez esticada. Mas ainda assim você pode pegar uma entrada naquela região que é válida, né? Ela ainda tá disposta a respeitar. Nesse caso, por exemplo, que eu falei, vale reentrar, porque o contexto continua. Só que agora, se o preço rompe com força, deixa o candle cheio, ainda mostra força, ou mudou a estrutura, mudou a tendência, aí não tem mais leitura para defender. Reentrar nesse cenário é só você se jogar no fogo, porque você nem mesmo tem certeza da entrada que você está fazendo. Então pensa comigo, você marcou uma zona ali, porque ali era o chão do mercado, que nem eu marquei essa daqui, por exemplo. O chão do mercado para mim é esse daqui. O preço encosta, e aí você compra, mas ele fura um pouco e volta, que nem aqui vamos supor que eu marquei nessa região. Ele passou um pouquinho, mas ele voltou, certo? É como se ele estivesse testando o chão, entendeu? Se ele ainda volta e ainda mostra a rejeição, quer dizer que o chão tá firme. Então vale reentrar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele tocou, demorou, mas ele respeitou, porque o chão ainda tá firme. Então se ele despenca e começa a cavar mais fundo, aí, amigo, você sai de perto, porque ele vai literalmente desmoronar. Mas é o principal ponto que eu quero que vocês entendam, que tem sentido e tem contexto. Só tem a hora certa de você fazer isso. Mas tem que prestar atenção, porque que nem eu expliquei pra vocês, a reentrada a gente só pode utilizar até 2 vezes para respeitar o nosso gerenciamento. Se você faz, por exemplo, a sua primeira entrada, não tô falando de reentrada, tô falando da entrada mesmo. Você faz a sua entrada com R$10, né? Na reentrada, se você tomar um loss, você quiser reentrar, você vai dobrar esse valor para 20. E se a segunda operação que você operar, né, a primeira reentrada der green, você recupera os R$10 que você perdeu na primeira operação e ainda sai com lucro ali de R$8 a R$10, dependendo da taxa, né? Dependendo do payout. Então assim você consegue sair positivo, certo? Mas você só pode fazer isso até 2 vezes. Justamente porque senão isso daqui vai virar uma coisa infinita sem fim que você não vai ter noção disso. Não é isso que a gente quer. A gente tá aqui pra operar com consistência. Com consistência e com consciência também, tá? Pra gente saber exatamente o que a gente tá fazendo da maneira correta, sem perder o controle da situação. Que eu sinto que agora vocês entenderam completamente o que eu queria passar. Justo demais e muito bem explicado pra vocês. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser perfeito para qualquer pessoa que tem qualquer dúvida sobre reentrada, sobre como utilizar, sobre saber quando é o momento ideal ou quando não é o momento de utilizar, para ter mais consciência ainda das suas operações e, consequentemente, um resultado cada vez melhor. Certo, galera? Tamo junto, galera. É nóis. Um beijo e uma ótima noite. Beijos e fui!